Vamos resolver nesta aula mais um exercício proposto em aulas anteriores. Esboce o gráfico das seguintes funções. Número 11, y igual a 12 sobre x ao quadrado mais 12 sobre x. Primeiro, vamos reescrever a expressão que define a função para uma forma mais conveniente. Se a gente tirar o mínimo comum da x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, vezes 12 dá 12. X ao quadrado dividido por x dá x, vezes 12, mais 12x. Podemos colocar o 12 em evidência. Então, fica 12 vezes 1 mais x sobre x ao quadrado. Como na função anterior, esta não está definida para x igual a zero, porque teríamos uma divisão por zero. Então, o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Como a função não está definida em x igual a zero, seu gráfico não toca o eixo vertical. Os pontos onde o gráfico toca o eixo horizontal são as raízes da função. Então, vamos determiná-los. 12 vezes 1 mais x sobre x ao quadrado vai ser zero. Essa expressão será nula quando o numerador se anular. Então, quando 12 vezes 1 mais x for zero, ou seja, quando 1 mais x for zero, quando x for igual a menos 1. Então, o gráfico toca o eixo horizontal em x igual a menos 1. Agora, vamos calcular os limites da função quando x tende a infinito, x tende a menos infinito, e também em torno de x igual a zero, que é o ponto de descontinuidade da função. Para isso, usaremos a forma original da função. Então, o limite, quando x tende a infinito, de 12 sobre x ao quadrado, mais 12 sobre x é... Aqui fica fácil perceber o resultado deste limite. Quando x se tornar muito grande e positivo, em ambos os termos, teremos uma constante dividida por um número muito grande positivo. Ambos tenderão a um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. Então, esse limite tenderá a zero pela parte positiva. Então, quando x tende ao infinito, a função tende a zero, mas pela parte de cima do eixo horizontal. O limite quando x tende a menos infinito, de 12 sobre x ao quadrado mais 12 sobre x, agora, quando x se tornar muito grande e negativo, como no limite anterior, ambos os termos tenderão a zero. Porém, existe uma diferença. O primeiro termo tenderá a zero pelo lado positivo, porque o seu denominador é x ao quadrado, que é sempre positivo para qualquer valor de x. No entanto, o segundo termo tenderá a zero pelo lado negativo, já que x é muito grande e negativo. Já sabemos que esse limite tende a zero. Resta saber se ele vai se aproximar do zero pelo lado negativo ou positivo. Para esclarecer essa dúvida, vamos transformar a expressão em um produto, colocando 12 sobre x em evidência. E o limite se torna o limite, quando x tende a menos infinito, de 12 sobre x vezes. Do primeiro termo vai ficar 1 sobre x, e do segundo termo, 1 mais 1. Agora fica mais fácil, né? Quando x tender a menos infinito, o primeiro fator será um número muito pequeno, próximo de zero negativo. O mesmo vai acontecer com o primeiro termo dentro dos parênteses, vai tender a zero. Isso significa que a expressão dentro dos parênteses tenderá a 1. Teremos um número muito pequeno, próximo de zero e negativo, multiplicado por 1. Então, esse limite tende a zero pela parte negativa. Quando x tende a menos infinito, a função tende a zero pela parte de baixo do eixo horizontal. Agora, vamos calcular os limites em torno de x igual a zero, onde a função não está definida. Usaremos aqui, agora, a função na forma fatorada, quando determinamos a raiz, aquela forma que determinamos a raiz da função. Então, o limite de 12 vezes 1 mais x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela direita, né, pela parte positiva, quando x é um número positivo muito próximo de zero, o numerador tende a 12.
já que a expressão dentro dos parênteses tenderá a 1. Então teremos uma constante positiva dividida por um número positivo muito próximo de zero. Este limite tende ao infinito. Então a função tende ao infinito quando x se aproxima do zero pela direita do eixo vertical. O limite de 12 vezes 1 mais x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero agora pela esquerda, a gente tem, como no limite anterior, o numerador tenderá a 12. E no numerador, mesmo que x seja negativo, como temos x elevado ao quadrado, teremos um número positivo, né, muito pequeno e próximo de zero. Então é uma constante dividida por um número positivo muito próximo de zero. Então esse limite também tende ao infinito. Então a função tende ao infinito quando x se aproxima do zero pela esquerda do eixo vertical, pela parte negativa. Para o cálculo da derivada da função, vamos utilizar a regra do quociente. Nesse caso aí, o u é 12 vezes 1 mais x e o v é x ao quadrado. O u', a derivada, né, vai ser 12, que é a constante. A derivada de 1 mais x é 1, então fica 12. O v', a derivada de v, vai ser 2x. Então, o f' de x vai ser o v, que é x ao quadrado, vezes o l', que é 12, menos o u, que é 12 vezes 1 mais x, vezes o v', que é 2x, dividido pelo v ao quadrado, x elevado à quarta. X ao quadrado vezes 12 dá 12x ao quadrado. Aí eu tenho menos 12 vezes 1 dá menos 12, vezes 2x dá menos 24x. Menos 12 vezes x dá menos 12x, vezes 2x dá menos 24x ao quadrado sobre x elevado à quarta. Podemos agrupar termos semelhantes. 12x ao quadrado menos 24x ao quadrado fica menos 12x ao quadrado menos 24x sobre x elevado à quarta. Podemos colocar o sinal em evidência e 12x. Então fica menos 12x vezes x mais 2 sobre x elevado à quarta. Dá para cancelar um x em cima com um dos de baixo. E o resultado é menos 12 vezes x mais 2 sobre x elevado ao cubo. Perceba que a derivada também não está definida em x igual a zero. E também devemos considerar no estudo dos sinais da derivada. A derivada será nula quando o numerador se anular, ou seja, o ponto crítico será aquele para o qual menos 12 vezes x mais 2 igual a zero, ou quando x mais 2 for zero, quando x for igual a menos 2. O valor crítico vai ser o f de menos 2, que é 12 sobre menos 2 ao quadrado, mais 12 sobre menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4, então fica 12 sobre 4. 12 dividido por menos 12 dá menos 6. 12 dividido por 4 dá 3, menos 6, que dá menos 3. O ponto menos 2, menos 3, é um ponto crítico, né? E a reta tangente é horizontal. Vamos determinar os sinais da derivada nos intervalos definidos pelo ponto crítico e o ponto de descontinuidade da derivada. Para o intervalo x menor que menos 2, vamos calcular o valor da derivada em x igual a menos 3. Então, o f' de menos 3 vai ser menos 12 vezes menos 3 mais 2 sobre menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 mais 2 dá menos 1, vezes 12 dá menos 12. Então, fica menos 12, e menos 3 elevado ao cubo dá menos 27. Esse menos 12 dividido por menos 24 dá positivo. Como tem um menos lá de fora, o resultado é menos 12 sobre 27. É um resultado negativo. Então, a derivada é negativa no intervalo e a função é decrescente. Para o intervalo menos 2 menor que x menor que zero, vamos calcular o valor da derivada em x igual a menos 1. Então, o f' de menos 1 vai ser menos 12 vezes menos 1 mais 2 sobre menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 mais 2 dá 1, vezes 12 dá 12. Então, fica menos 12 e embaixo menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Eu tenho uma divisão de dois números negativos aí, então dá 12 positivo. Então, a derivada é positiva no intervalo e a função é crescente.
Para o intervalo x maior do que zero, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 1. Então, f' de 1 vai ser menos 12 vezes 1 mais 2 sobre 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, então embaixo vai dar o número inteiro. 1 mais 2 dá 3 vezes menos 12, né? Dá menos 36, então a derivada é negativa no intervalo e a função é decrescente. Para o cálculo da derivada segunda, também vamos utilizar a regra do quociente. Nesse caso, u é menos 12 vezes x mais 2 e o v é x elevado ao cubo. A derivada de u, vai ser menos 12, a constante, e a derivada de x mais 2 é 1, então dá menos 12. A derivada de v' vai ser, a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Então, f duas linhas de x vai ser o v, que é x ao cubo, vezes o', que é menos 12. Agora, menos u, como o é negativo, fica mais 12x mais 2. Vezes o v', que é 3x ao quadrado, dividido por v elevado ao quadrado, que dá x elevado a 6. X ao cubo vezes menos 12 dá menos 12x ao cubo. Agora eu tenho 12 vezes x dá 12x, vezes 3x ao quadrado dá 36x elevado ao cubo. 12 vezes 2 dá 24, vezes 3x ao quadrado dá 72x ao quadrado sobre x elevado a 6. Se a gente somar menos 12x ao cubo mais 36x ao cubo, dá 24x ao cubo mais 72x ao quadrado sobre x elevado a 6. Dá para pôr 2x ao quadrado em evidência, né? Fica 2x ao quadrado vezes 12x mais 36 sobre x elevado a 6. Podemos cancelar o x ao quadrado com dois dos fatores do denominador. Então, fica 2 vezes 12x mais 36 sobre x elevado à quarta. Perceba que também a derivada segunda não está definida para x igual a zero, e também devemos considerar este valor de x no estudo de sinais da derivada segunda. Ela será nula quando o numerador se anular, quando 2 vezes 12x mais 36 for igual a zero, que é quando 12x mais 36 for zero, passando 36 para o outro lado, 12x igual a menos 36, então o x vai ser menos 36 dividido por 12, que dá menos 3. Então, o possível ponto de inflexão é o f de menos 3, o valor da função em menos 3, que é 12 vezes 1 menos 3 sobre menos 3 elevado ao cubo. 1 menos 3 dá menos 2, vezes 12 dá menos 24, e menos 3 elevado ao quadrado é 9, então menos 24 nonos no ponto x igual a menos 3 e y igual a menos 24 nonos, teremos um possível ponto de inflexão. Vamos estudar os sinais da derivada segunda nos intervalos definidos pelo ponto de inflexão e o ponto onde ela não está definida em x igual a zero. Para o intervalo x menor que menos 3, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a menos 4. O f duas linhas de menos 4 vai ser 2 vezes 12 vezes menos 4 mais 36 sobre menos 4 elevado à quarta. 12 vezes menos 4 dá menos 48, então fica 2 vezes menos 48 mais 36, menos 4 elevado à quarta, um número negativo elevado ao expoente par positivo, e 4 elevado à quarta é 256. Podemos dividir 2 por 256, né? Os dois aí, vai ficar 128 embaixo, e menos 48 mais 36 dá menos 12. Ainda podemos dividir por 4 os dois, então fica menos 3 sobre 32. A derivada segunda é negativa e a função é côncava para baixo. Para o intervalo menos 3 menor que x menor que zero, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a menos 1. Então, f duas linhas de menos 1 vai ser 2 vezes 12 vezes menos 1 mais 36 sobre menos 1 elevado à quarta. Menos 1 elevado à quarta vai ser 1, né? Vai dar positivo e 1. Então, só fica a parte de cima. 12 vezes menos 1 dá menos 12, então fica 2 vezes menos 12 mais 36. Menos 12 mais 36 dá 24, vezes 2 dá 48. A derivada segunda é positiva e a função é côncava para cima.
Para o intervalo x maior do que zero, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a 1. Então, f duas linhas de 1 vai ser 2 vezes 12 vezes 1 mais 36 sobre 1 elevado à quarta. 1 elevado à quarta vai dar 1, então vai dar um número inteiro aí. 12 vezes 1 dá 12, mais 36 dá 48, então fica 2 vezes 48, que dá 96. A derivada segunda é positiva e a função é côncava para cima. Já podemos esboçar o gráfico da função. A função tende a zero pela parte de baixo do eixo horizontal, quando x tende a menos infinito, e decresce já que a derivada é negativa, e chega ao ponto de inflexão. Para o intervalo x menor que menos 3, o gráfico é côncavo para baixo porque a derivada segunda é negativa. Continua a decrescer e chega ao ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, toca o eixo horizontal e tende ao infinito quando x tende a zero pela esquerda. Nesse intervalo, o gráfico é côncavo para cima porque a derivada segunda é positiva. A função tende ao infinito quando x tende a zero pela direita e decresce, já que a derivada é negativa, e tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal quando x tende ao infinito. Neste último intervalo, a função é côncava para cima porque a derivada segunda é positiva. Na próxima aula, vamos corrigir o último exercício desta lista.